Vamos abrir a palavra de Deus assentado mesmo, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos Mononitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é em Egide. Verso 3. Então Josafá temeu. Diga assim: então Josafá temeu. Quem lembra que eu preguei na última vez que eu preguei lá no salão ali na Praça da Alimentação, o recado do medo. Quem lembra dessa mensagem? O recado do medo. Foi sobre Elias. E eu vou pregar nesta manhã sobre o recado do medo 2. Eu preguei sobre o recado do medo 1. E agora o recado do medo 2. Todos dois tiveram medo com a notícia que recebeu. Elias, como profeta, teve medo, pastor Jorge, porque recebeu recado de Jezabel, aquela boa senhora endiabrada. E aí o profeta sentiu nas bases um recado que ela mandou. E vocês sabem o recado que ela mandou, né? Que ia matar ele no outro dia, esquartejar, ia fazer 1000 coisas com ele. Josafá também recebe um recado. E o recado também não foi fácil. Que estava vindo sobre ele uma grande multidão. Diga, uma grande multidão. Agora, preste bem atenção, para você não perder o fio da meada da mensagem. Todos dois tiveram medo. Só que a postura do profeta Elias foi antagônica à do Josafá. O que é que o profeta Elias fez quando recebeu o recado? Se vocês lembram, eu falei, ele fugiu. E eu falei que quando você tiver com problema, fugir não vai resolver. Não é verdade? Depois ele deixou seu discípulo para trás. Eu mostrei tudo que o medo faz com uma pessoa. Depois ele foi para o deserto. Depois foi para a caverna. Agora, Josafá teve outra postura quando recebeu o recado do medo. Irmãos, quem entende mais de medo, que falou mais sobre o medo, chama-se Dr. Freud e Dr. Lacan. Lacan era discípulo de Freud. Então nós conhecemos a tese freudiana e a tese lacaniana. Na USP tem um médico professor de psiquiatria que estuda sobre o medo há 20 anos. E todos eles chegaram à conclusão que existe o medo bom e o medo ruim. O medo bom é quando você vai passar numa avenida que tem muito trânsito, você tem medo de passar, você para, olha para um lado, olha para o outro. Esse é o medo bom. Você entra num beco escuro, numa bocada, aí você entra como alegre e feliz. Você entra com medo de ser atacado, de ser assaltado. Esse é o medo bom. Agora, qual o medo ruim? É o medo doentio.
como diz lá no Nordeste, e aqui em Minas fala essa expressão, toma de conta. O medo ruim, ele toma de conta da alma, que é o psique, que é a nossa mente. O medo, ele causa pânico, o medo extrapolado, o medo doentio. Eu tive Covid. Eu tive 4 sequelas. Desmaiei no hospital, no braço do meu filho. E aí eu fiquei com as pernas bambas e fracas, pastor Jorge. Não aguentava subir nem 4 degraus. Com 15 dias isso passou. Fiquei com nervosismo em alto grau, que eu falo que eu fiquei com uma TPM ao quadrado. As mulheres riram. Só quem entende são as mulheres. Só Dona Glória para me suportar, pastor, com essa crise, com essa sequela de nervosismo. Também foi embora com 30 dias. Mas aí eu fiquei com outra sequela, que foi a síndrome de pânico. Eu nunca tive como cearense nem medo de faca. O que é que você está pensando de um cearense? Os mineiros usam canivete. O nordestino usa peixeira, meu filho. Né, pastor? É peixeira. Então eu nunca tive medo nem de faca. Quando eu era do Mundão, em Fortaleza, você não sabe da história. Eu andava com 32, cheio de bala na cintura, com 17 anos de idade. Mas graças a Deus nunca matei ninguém. Mas atirei em alguns. Eu estava saindo de um clube e eles me pararam e falaram: para aí, deixa roupa, deixa tudo, deixa sapato, deixa relógio. Eu disse: deixa o quê, rapaz? Pá, pá, pá. Ainda bem que eu dei para cima, irmãos. Então eu fiquei com medo, irmãos. Eu fui parar. Tem pastor que tem reservas, igreja que tem reservas. Eu fui parar numa mão maravilhosa, Dr. Ismael. Dr. Ismael é um psiquiatra maravilhoso. Se você tiver problema emocional, irmão, é bom você ir num médico, se tiver muito forte esse problema emocional. Rivotril não vai resolver, não. E aí eu fui parar na mão do Dr. Ismael, ele fez um tratamento comigo. Com 1 mês eu fiquei bom, pastor Jorge. Com 1 mês eu fiquei bom do pânico. Viu, doutora? Mas tem uma que perdura até hoje. Não saiu ainda. Mas em nome de Jesus, um dia ela vai sair. Pode ser até hoje. É o esquecimento. Tem hora que eu olho para a pessoa, eu sei quem é ela, mas não lembro do nome. Me dá um branco. Josafá, irmãos, ele teve medo. Agora veja a postura de Josafá. Vamos ver a primeira postura de Josafá, que é a postura de um líder. A postura de um líder, irmãos, diante de uma situação dessa, que recebe um recado do membro da igreja, que está tendo um montinho para tirar você de lá, que vai haver uma divisão. Qual é o pastor que não teme? Só se for de ferro. E aí Josafá, irmãos, tomou uma decisão diante dessa situação. Olha um líder, o que é que ele deve fazer? Primeira postura do líder, ele tomou a decisão espiritual. Não adianta ir na voadora. I understand? Alguém sabe o que é voadora? Não adianta ir na força, não adianta ir no braço,
Eu passei uma luta quando assumi Pompeia. Os primeiros 2 anos foi lua de mel. De 2 a 3 anos foi lua de fel. Quando eu cheguei de Araxá, eu era o anjo que tinha chegado do céu, com asa e tudo. E fiquei 2 anos lá de lua de mel. Mas irmãos, quando você mexe com o poder, você compra briga. E a primeira coisa que eu notei na igreja, depois de 2 anos, eu aprendi com um professor meu, em Recife, no Seminário Batista. Ele disse: quando você chegar no irmão, é no cofre dele. E nisso eu ouvi os comentários dos irmãos já falando mal do irmão. E aí eu fui comendo um caldo, já tinha me minerado, quase 8 anos de Araxá. Fui comendo caldo pela beirada e eu comecei uma reunião com a diretoria. Coloquei pessoas novas na diretoria. Olha a sabedoria aí, irmão, pega aí. Porque os que tinham tudo era dono da igreja. Tinha 12 diáconos, 6 nunca entregaram o dízimo, mas era o dono da igreja, tirava e colocava. Sistema antigo e velho, graças a Deus está ultrapassado. E aí, irmãos, eu disse para a diretoria: irmãos, olha, eu estou achando aqui uma coisa muito perigosa. O irmão está saindo com uma sacola de dinheiro todo domingo para a casa dele. Olha, irmãos, ele pode ser assaltado. Olha, irmãos, ele pode matar ele. Olha, irmão, pode ter os bandidos vigiando. Olha, irmão, olha, irmão, olha, irmão, olha, irmão. E fui conscientizando o pessoal que se deveria abrir uma conta no banco. Bamerindos. Lembra do Bamerindos? E abri uma conta lá. Aí nisso, nesses 3 anos, tentaram me tirar da igreja várias vezes, fizeram reunião escondida. E eu passei tanta luta. Pastor Vilmar é testemunha da luta que eu passei. Pastor Jó ficou sabendo também, foi muita luta. Muita luta, né, pastor? Eu passei. E sabe o que é que eu fiz, irmão? Eu não fui na voadora. Eu não fui na força do braço. Eu tomei a postura de Josafá. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Eu fui para o joelho. O líder só deve se prostrar. Guarda essa aí, segura essa daí. O líder só deve se prostrar se for para a oração. E aí eu fui para o quarto orar e eu disse a Deus e falei: Senhor, não tenho força para ir mais para a igreja, não tenho mais ânimo, não tenho mais alegria. E abri meu coração. E Deus audivelmente falou para mim: eu sou com você. Eu sou com você. E ninguém vai te tirar desta igreja, homem nenhum. E eu disse: então, Senhor, renove minhas forças e me dê ânimo. Esse renova agora tuas forças e te dou ânimo. Levanta aí, levanta agora. Levanta! E eu, pá! Levantei igual um leão. Mas eu ganhei a batalha na oração. Sabe o que é que Deus falou para mim? Fique em silêncio. Não brigue. Não troque palavras. Podem me magoar à vontade. Fique calado. Essa peleja não é tua. Foi a mesma coisa que Deus disse para Josafá. E aí, irmãos, Deus renovou. E eu, como evangelista, ganhador de almas, e comecei a batizar, todo ano batizando. Aí Deus, a igreja cresceu tanto que Deus me deu o 2º templo. E isso trouxe força, trouxe ânimo. Isso para um pastor é como uma injeção cavalar.
Não é verdade? E aí, irmãos, Josafá chamou o povo para a oração. O líder tem que chamar a sua igreja para a oração. Você tem que ir no secreto, irmão. Você que é pastor, você que é líder. O secreto ficou tão secreto que os pastores não sabem mais nem onde fica. Está tão secreto que ninguém acha mais o secreto. Irmão, eu nunca abandonei meu secreto. Minha família já sabe, nem na porta pode bater. Mas porque eu falo, né, irmãos? Eu peço e digo, não batam, porque quando a porta estiver fechada, é porque eu estou falando com Deus. E aí, irmão, a vitória está no secreto com Deus. Irmão, a vitória está no joelho. Você vai ganhar essa situação, você vai vencer, vai ser na oração e vai ser no joelho. Quem crê aí, levanta a mão para o céu, diga um amém bem bonito aí. Segunda postura de Josafá. Olha o líder, as posturas que ele tem que tomar diante de uma situação dessa. Uma postura exemplar. O líder tem que ser exemplo. Se você não serve como exemplo, dê lugar para outro. É seu dever, é sua obrigação como líder dar exemplo, e bom exemplo. Ouvi um glória a Deus aí. No versículo 5 e 6, irmãos, coloca aí por favor, 2 Crônicas 20, 5 e 6. E pôs Josafá em pé. Olha aí, o líder, ele tem que ficar em pé. Se o líder se abater e, desculpa a expressão, arriar, esmorecer, desistir, e o povo só vê ele triste, como é que vai ser o rebanho deste homem? Pastor Jorge trouxe um para pregar aqui, e o pastor Jorge convidou, e na hora que ele assumiu o púlpito, eu lembro disso. No lugar do homem pregar, o homem começou a dizer assim: irmãos, eu estou doente, irmãos, eu estou sem dinheiro, irmãos, estou devendo aluguel, irmãos, estou passando isso, passando aqui. O Jorge pegou o microfone e disse: pastor, dá licença aí, nós vamos orar para o senhor senta. É melhor o senhor sentar. Mas antes do senhor sentar, nós vamos fazer uma oração de fé pelo senhor. Irmão, o que é que esse homem tinha para passar para a igreja? Eu falei, pastor Jorge, jogando no gabinete, a gente sabe quando um pastor não se prepara, quando ele prega tecnicamente, homileticamente, dentro da técnica, e quando ele está oco, fofo e balofo. Pastor Jorge, o que é isso, Roberto? Ele não sabia não. Eu digo: Jorge, oco, fofo e balofo, não tem nada no balaio. Você sabe que quando a gente quer ouvir um colega, a gente quer ouvir uma mensagem. E eu sou professor de homilética há 32 anos. E mensagem tem que ter começo, meio e fim, e se finir. Então a postura desse homem ficou em pé. A Bíblia diz que ele ficou em pé diante da congregação. Olha o ânimo desse povo quando viu o seu líder em pé. Primeiro viram ele orando de joelho e convocando a congregação para o jejum santo, para enfrentar os demônios.
os inimigos. Agora ele estava em pé diante da congregação. Deus sempre vai segurar na sua mão. Deus sempre vai segurar na sua mão. E você vai ficar sempre em pé. Deus vai te colocar em pé. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te honrar. Aleluia. Nesta manhã Deus está falando ao seu coração. Não esmoreça. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varoa. O homem de Deus, o líder, tem que estar preparado para o embate. O homem de Deus tem que ter lombo forte, meu filho. Porque a peia come. Não é fácil ser pastor. Eu tenho 42 anos como pastor. Antes de ser pastor eu tinha cabelo. O Jorge também tinha. Sabe por que eu fiz essa pose para ele? Que uma vez tiraram uma foto minha pregando, pastor, que covardia. Jogaram na rede social, eu assim, ó. Aí é covardia. Então, queridos, vai pegando aí. Ele foi um exemplo. Foi para a casa de Deus. Coisa linda, né? A gente não pode ficar, irmão, fora da casa de Deus. Na casa de Deus sempre tem um abraço, tem um sorriso, tem a vitória, tem uma palavra de ânimo. Deus fala, Deus usa. Ele bradou aos céus, bradou a Deus. Outra coisa linda aqui, ó. Ele conhecia, guarda essa daí, pega essa daí, pega essa daí. Ele conhecia o histórico do seu Deus. Vou repetir. Jeosafá, ele conhecia o histórico do seu Deus. Ele sabia de toda a história, desde Abraão, o que Deus fez com os filhos da promessa. E ele fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho conhecimento. Eu sei que o Senhor fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Irmão, conheça seu Deus. Algumas pessoas reclamaram com aquele irmão do louvor, aquele hino, quero conhecer Jesus, né? Aí, que história de conhecer Jesus, eu já conheço. Mas esse conhecer aí, irmãos, é intimidade. Eu conheço minha esposa, eu sei o que ela não gosta. Por quê? Cada intimidade, pastor, do Ministério de Casais. Intimidade. E ele sabia o histórico do seu Deus. Irmãos, o nosso Deus é muito grande. Irmãos, o nosso Deus é muito bom. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus nos ama. Deus nunca abandonou os seus. Deus nunca abandonou os seus. Quando Elias foi para o deserto, Deus mandou um anjo. Anjo nutricionista. Isso aqui é meu, viu, irmão? Versão Roberto Moraes da Costa, atualizadíssimo. Não me comprometa. Isso aqui não tem na Bíblia, é minha. Anjo nutricionista. Ele fez uma comida balanceada tão forte para o profeta, que o profeta andou 40 dias e 40 noites. Que comida energética boa! Anjo, Deus cuidando do profeta no deserto. Deus vai cuidar de você.
Deus está cuidando. Ó a mão aqui, ó a mão aqui, ó. Ó a mão aí, ó. Deus está cuidando de você. Ele nunca te abandonou. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe da sua tristeza. Mas saiba que Ele te ama. E Ele está cuidando de você. E sempre vai cuidar. E aí, irmão, Pastor Jorge só me deu 30 minutos, eu tenho que correr. Terceira postura. A primeira, ele teve a postura espiritual, né, irmão? Foi para o espiritual. Diga assim, ele foi para o espiritual. Não foi para a voadora. Segundo, a postura exemplar. Ele ficou em pé diante da congregação, dando exemplo como líder. Terceira postura. Uma postura, irmãos, de humildade. Isso é coisa linda. Um líder tem uma postura de humildade. E Deus fez uma obra na vida de Josafá. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Josafá passando por tudo isso? Lá atrás na história, Josafá era um homem muito rico, bilionário, cheio de ouro, cheio de tudo. Tinha tudo, todo glamour. Mas o erro de Josafá foi ter se apresentado com Acabe. E ele queria concorrer com Acabe. E queria mostrar que ele tinha ouro, tinha tesouro, tinha tudo. Aí, agora, o bichinho, como diz na minha terra, o bichinho está pianinho. O bichinho agora está humilde. E olha a postura desse homem, né, irmão? Porque às vezes a vaidade pode pegar a gente. A vaidade quis me pegar quando eu era novo. Graças a Deus eu saí fora dela. Agora não tem como mais eu ficar vaidoso nem orgulhoso, porque eu estou com 68 anos de idade. Isso daí é quando é pastor novo, está começando, é muito glamour. É muita gente, é muita coisa, muito convite, é avião, é hotel 5 estrelas, é muita oferta grande. É isso, e o povo paparicando, e é tratamento VIP, é tratamento estrela, é tratamento celestial, é tudo. Aí sobe para a cabeça do cara. Ele acha que é o tal. Então Josafá achava que era o tal. Agora tá aí, ó. Eu louvo a Deus porque agora ele está humilde. A postura de um líder. Ele agora está humilde. Verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás. E vai vendo aí tudo direitinho, ó. E ele diz assim: porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele sabia, irmão, que era a única saída era essa. A única saída sua vai ser isso. Você não tirar seus olhos de Deus. Não tirar os olhos do céu. Deus é bom. God is good all the time. Deus é bom em todo tempo, e o tempo todo Ele é bom. Então, irmãos, ele agora estava humilde, fazendo essa declaração, sabe? E Deus ama a humildade, porque Jesus foi simples, Jesus foi humilde. Os homens de Deus que foram humildes, todos eles venceram. Você vai vencer com a sua humildade. Agora, humildade não tem nada a ver com roupa, nem moradia. E às vezes as pessoas olham assim,
Tadinho, ele é tão humilde, tem uma roupinha tão suja, tão rasgada, sapatinhos feios. Irmão, isso não é análise de humildade, isso é análise social. Viu, vereador Jorge? Olha o pastor, o vereador Jorge está aí de novo com a gente, graças a Deus. Então isso é social. Humildade, irmão, fala do interior. Não é do exterior, é daqui de dentro. A humildade está aqui, irmão, dentro de você. A gente conheceu o caminho da humildade. Então, um líder, ele tem que ser humilde, ele tem que reconhecer aonde ele errou, ele tem que pedir perdão, ele tem que consertar. Eu vi um pastor, colega meu, pessoa maravilhosa, um grande líder. Ele infelizmente caiu no adultério. E aí a igreja amava tanto esse pastor, como ama até hoje, que a igreja disse: pastor, nós te amamos muito, pastor, nós não queremos perder o senhor. Olha que coisa linda da igreja. O senhor vai ficar 2 anos no banco. O senhor nem orar, o senhor vai poder orar. Mas nós vamos dar todo o sustento do Senhor. E nós vamos visitar o Senhor e não vamos largar o Senhor. Irmãos, esse homem se submeteu. E aí, pastor, hoje é pastor de uma das maiores igrejas. Eu não vou dizer o país, nem o estado, não vou dizer nada, porque não, vocês podem descobrir. Pastor de uma das maiores igrejas, porque se submeteu. Que diferença, né, irmãos, da postura de Jeosafá para Elias, né? Opostas. No verso 16, 17, Deus, irmãos, dá a direção para o homem humilde. E Deus deu a direção. O recado foi tão forte que esse homem ficou sem direção. Mas agora, através da humildade, ele recebe a direção, recebe toda a estratégia. E disse: vocês não vão fazer nada. Quem vai pelejar a favor de vocês sou eu, que sou o seu Deus. Vocês vão ficar calados. Deus tem suas estratégias que a gente não entende, né? Mas já para Jericó ele mandou o povo tocar todos os instrumentos. Nosso Deus é um Deus de estratégia. Ultrapassado é o diabo. Ultrapassado é Satanás, porque ele sempre trabalha com a mesmice. Sempre com a mesmice. Deus não, nosso Deus nos surpreende com as suas estratégias para a gente vencer. Deus vai te dar estratégia, como você arrumar a sua igreja. Deus vai te dar estratégia, como sua igreja vai crescer. Sabe, irmão, não vai copiar os outros não, porque o que deu certo lá pode não dar aqui. Alguém me entende? Alguém está me entendendo? Às vezes copiar não dá certo. É melhor você pedir a Deus: Senhor, qual é o norte? Qual é a direção que eu vou tomar? E Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. E aí,
Esse homem vai, irmãos, com a postura, cada postura linda, linda, que eu fico assim olhando, e eu digo, meu Deus, eu quero ser igual a Josafá. O nome dele já é forte, né? O nome dele, segundo a história, é um nome que significa personalidade forte. E o nome no original, que vem de Yahvé, é Deus é minha salvação. O nome dele no hebraico. Deus é a nossa salvação, irmãos. Levanta a mão direita para o céu bem alto. Diga bem bonito, olhando para os céus, diga assim: Senhor Deus, o Senhor é meu socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação. O Senhor é o meu Deus, a minha salvação. A quarta postura, que a gente vai terminar, os instrumentistas já subiram. Tem pastor que não tem desconfiômetro, e é porque eu sou de casa. Mas você que está pregando noutra igreja, quando estiver pregando por aí, fazendo conferência, se você vê o tecladista subindo, pastor Wellington, né? É um facão nobre, um facão elegante, um facão sábio, né? Pastor Suzênio, homem de Deus, tá com saudade de você. Pastor Suzênio, pastor Jorge, tá aí visitando a gente. Glória a Deus. E aí, irmãos, a quarta postura para a gente concluir. Ele teve a postura de um líder de Deus, de ter certeza da resposta de Deus. O líder não pode titubear nessa área. Eu tenho convicção que o meu Deus me ouve e me responde. Vou repetir. Eu tenho certeza e convicção que o nosso Deus nos ouve e nos responde. E às vezes nos dá até mais, né? Nos surpreende com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E aí, irmão, por favor, só o teclado se puder. No verso 14, essa resposta, irmãos, ela sempre vem. Ela sempre vai vir. Ela sempre traz o escape. E Ele nunca nos abandona. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor. Glória a Deus. É lindo esse versículo, no meio da congregação. Deus usa um profeta chamado Jaziel. E o profeta vem e entrega a mensagem da parte de Deus. Olha aí que coisa linda. Deus vai colocar um profeta ao seu lado. Deus vai usar uma pessoa tão simples para falar para você. Deus vai dar uma resposta. Uma pessoa simples, Deus vai usar. Tenha o ouvido aguçado da parte espiritual. Tenha o ouvido, irmão, atento para ouvir a voz de Deus e saber discernir.
Mas que Deus vai mandar o profeta, vai. Deus vai mandar o profeta. E vai mandar na tua igreja. E o profeta vai falar. Eu já ouvi profetas de Deus, irmãos. Já ouvi profecias de Deus se cumprindo. E eu criei. Quando eu casei, eu não tinha onde morar. No último ano de seminário, aí meu cunhado não era crente, implicou comigo. A irmã dele, minha esposa é filha única de mulher, e ele disse que a gente tinha que morar debaixo da ponte, debaixo de um viaduto, e que ele ia sair quando ele chegasse. Se a gente tivesse lá, ele ia quebrar tudo. E nós fomos lá para os pés de Deus, na Igreja Batista de Largo da Paz, pastor Dejaí Guerra. E eu e minha esposa começamos a orar: Senhor, manda o profeta, usa alguém. E Deus usou. E disse: olha, chegou para nós dois e falou assim: olha, o que vocês estão pedindo está chegando aí na porta da igreja. De repente chega o Amauri. Lembra do Amauri? Roberto e Glória, eu fui lá na Dom Judite procurar vocês. E aí falaram: vocês estavam aqui orando. Aí eu disse: o que é, Amauri? Rapaz, eu trabalho no escritório, minha chefe comprou um apartamento para a mãe dela, maravilhoso, e ela tem um kitnet maravilhoso em Boa Viagem, na Conselheira Guiar. Que diferença, irmão, morar debaixo de viaduto, debaixo de ponte, e morar em Boa Viagem. Diga uau. Diga bem bonito, uau. Mais forte, diga uau. Deus faz assim. Eu só fazia atravessar uma rua, a outra já era o calçadão, ia tomar água de coco com a Glória. E sabe o que é que eu fiz para o meu cunhado, pastor Wesley? Estava desempregado, perturbado, endiabrado. Ele era um excelente farmacêutico, entendia de tudo de farmácia. E aí eu soube de uma porta de emprego. E liguei para a Glória: filha, diga seu irmão que vai nesse endereço agora, tem um emprego para ele. Irmãos, depois de uns 10 anos foi que a Glória disse assim: conta para o irmão o que é que você fez, porque ele já estava uma bênção, empregado, bonzinho, maravilhoso, tratando a gente muito bem. Aí eu contei para ele aquele emprego. Deus me usou e mandei o endereço para sua irmã. E ele chorou e agradeceu a Deus e me agradeceu. Irmão, para concluir é o seguinte: quando o profeta teve medo, pastor Jorge, ele estava no Vale do Medo. É conhecido como Vale do Medo. Agora, Deus pega eles, tira eles do Vale do Medo e joga no Vale de Beraca, que é Vale das Bênçãos. Vamos ficar em pé? Deus está te tirando do Vale do Medo e te transportando para o Vale de Bereca, para o Vale das Bênçãos de Deus.